Peugeot 3008, para você que gosta de um SUV médio, mas quer sair do senso comum, pegar um carro um pouco mais bem equipado, de melhor custo-benefício, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo aqui nesse vídeo, eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguros, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o 3008 aqui em análise é na versão Grife top de linha com motor 1.6 16 válvulas THP Turbo, a gasolina câmbio automático ano 2015, versão única desse veículo nesse ano modelo. E vamos começar aqui falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em agosto de 2023. Começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 56.877. Já a tabela FIP um pouco acima desse valor, R$ 59.738. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIP, que é o maior valor, então, vamos colocar que a pior das hipóteses você vai desembolsar R$ 60.284,81 para já ter um carro desse aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIP. Para esse carro, então, fica em R$ 2.389,52. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 33,66. Seguro, que também é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, eu geralmente coloco uma estimativa aqui de 5% sobre o valor da tabela FIP para carros com até 10 anos de fabricação. Então aqui para esse caso vai ficar em R$ 2.986,90. Mas é claro que esse é um valor médio apenas, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Vai variar também dependendo da empresa que você fizer a cotação, dependendo do corretor que você contratar para isso ou não. Então, para cada realidade, para cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Falando também aqui de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos pegar o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em agosto de 2020 esse carro estava avaliado em R$ 57.757. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele está com uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 660,33, o que dá 1,14%. Então, olha só que interessante, comparado com vários veículos que eu estou fazendo esse levantamento de preço aqui nos últimos meses, esse é um carro que até o momento está tendo aqui o menor índice de inflação comparado com 3 anos atrás. Ele está quase chegando no preço que ele custava em agosto de 2020. Então, do ponto de vista da inflação que esse carro está apresentando, eu digo que é uma ótima opção de compra. É um carro que já desvalorizou bastante, aí principalmente nos últimos 3 anos. Ele subiu de preço, mas caiu também, está quase voltando no patamar de 3 anos atrás, o que já é um bom ponto positivo comparado com vários outros carros que ainda estão bem inflacionados, infelizmente. Mas não dá para usarmos aqui essa informação para estimarmos como vai ser a desvalorização desse carro aqui para os próximos 3 anos, porque isso também pode ser considerado um custo, né? Então, vamos somar aqui apenas o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro que você queira fazer. Então, vai dar um total anual de R$ 5.410,08, o que dá por mês R$
R$ 450,84 que você tem que separar ali do seu orçamento mensal para manter um carro desse aí com toda a documentação em ordem, um seguro aí para ele e não ter sustos aí na hora de fazer o seu planejamento de gastos mensais. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um 3008 THP? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E vamos começar falando aqui de kit de pastilhas de freio dianteiras. Encontrei aqui da Cobrec por R$ 282,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax encontrei por R$ 680,00. Mas fique ligado com esse código que está aparecendo aqui, porque para esse ano modelo do 3008 tem 2 modelos de discos de freio que são aplicáveis. Esse é um, né? BD4698, se você optar por um Fremax, ou também tinha o BD4752 que está aí por volta de R$ 437,00, mais barato, porém um disco de freio menor. Então, antes de trocar discos de freio de um 3008 aí 2015, verifique com o seu mecânico, tire as medidas ali corretas para evitar de comprar peça errada. Falando agora de velas, aqui esse motor trabalha com 4 velas com composto de platina. Eu encontrei aqui as NGK por R$ 487,00. São mais caras, mas também tem uma durabilidade maior. Pneus medidas 225/50/17, encontrei os Michelin Primacy 4 por R$ 2.476,00. Aqui é natural se tratando de um SUV de porte médio. Óleo de motor, recomendação da Peugeot é a viscosidade 5W30, é um motor que pega 4,25 litros com a troca do filtro. Então, cotei 5 litros de um Shell Helix HX8 API SP 100% sintético 5W30, ficaram por R$ 230,00. Já a correia de acessórios encontrei aqui da Gates por R$ 50,00 sem tensor inclusa, que é o preço só da correia. Já o kit de corrente de distribuição, que inclusive nesses motores THP costumava dar problema, o que é algo para você ter uma atenção, aqui eu cotei um kit genuíno Peugeot, que eu acredito que já tenha sido corrigido esse problema de durabilidade. E esse é um kit mais completo, ele vem com uma corrente, 2 polias simples, né? Uma do comando de escape, outra do virabrequim, além de 3 guias, um tensor, mais 2 parafusos, um anel de vedação e aqui já vem com a polia variável para o comando de admissão. Esse kit todo genuíno fica por R$ 1.549, mas eu ainda não vou colocar esse valor no somatório final de peças, pois não se trata de um item de troca periódica preventiva. Aqui, em alguma situação, você pode realmente precisar trocar esse kit de corrente aí desse motor THP, que foi corrigido nas unidades de 2016 em diante. Então, se você pegar um desse 2015, vai ter que ter uma atenção redobrada. É interessante pegar o histórico de manutenção desse carro, ver se o dono anterior já trocou, porque se já tiver trocado também, pode ser que você não precise resolver esse problema de novo. Então, algo para você ficar ligado. Falando agora em filtros, começando pelo filtro de ar do motor, encontrei da Japan Parts por R$ 46,00. Filtro de óleo R$ 29,00, também Japan Parts, e aqui é um refil com o-ring incluso. O filtro de combustível encontrei da Vega por R$ 32,00 e ele é de metal. E o filtro de cabine encontrei por R$ 45,00, esse aqui da Japan Parts. Amortecedores, os 4 aqui encontrei os Monroe OE Spectrum pressurizados a gás por R$ 2.555 também. Amortecedores bem dimensionados para o porte, para o peso desse carro. Vamos falar mais em detalhes de peso um pouco mais à frente nesse vídeo, mas aqui eu diria que os amortecedores ainda estão na média para a categoria. Falando também de óleo de transmissão, uma vez que estamos falando de um carro com câmbio automático, né? É interessante você considerar aí a troca periódica preventiva desse fluido, como manda o manual do proprietário. A especificação aqui da Peugeot para esse fluido é a Dexron 3. E é uma transmissão que pega 7,5 litros, considerando uma troca completa. Então, cotei 8 litros de um Fabi Bills, tem código 29934, que atende a essa especificação.
E também coloquei aqui junto um filtro da Vega, porque de nada adianta você colocar um óleo novo e continuar com o filtro velho. Então esse kit de 8 litros de óleo mais filtro fica por R$ 1.175. E é claro que aqui não tem valor de mão de obra incluso, porque pode variar dependendo da região que você mora, da oficina que você vai levar, do processo de troca que você vai fazer, se vai ser por gravidade ou por máquina. Então, para cada realidade, esse valor de manutenção pode variar bastante. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um 3008 grife automático, fica por R$ 8.087. Não é barato, de fato, você manter um carro desse. Pneus são caros, discos de freio também, dependendo do modelo, são mais caros, velas relativamente caras da mesma forma. Tem aqui os amortecedores que tem ali preços razoáveis na média para a categoria, mas são ainda amortecedores caros, um kit por R$ 2.500 aproximadamente, não é barato, né? Tem a manutenção extra da transmissão automática, tem aquele detalhe do kit de corrente que você tem que ficar ligado, então não é um carro assim tão barato de você manter, você tem que estar mais preparado financeiramente para levar um carro desse para sua garagem. Mas falando aqui de custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio, é um carro com motor monocombustível, só a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 5,69 o litro. E esse carro tem um tanque de 60 litros, então fica em R$ 341,40 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui em dados oficiais, na cidade é um carro que faz 8,8 km por litro, na estrada faz 11,1. É um carro de consumo um pouco mais elevado, infelizmente é um carro relativamente pesado, então acaba sendo dessa forma, mesmo utilizando um motor bem tecnológico, bem eficiente, não vai ser aquele carro muito econômico. E ainda falando em dados oficiais, na parte de autonomia, com o tanque cheio dentro de cidade, esse carro pode rodar 528 km, já na estrada 666. Aqui é um tanque de porte médio, tendendo a ser grande, mas o consumo é mais elevado, então a autonomia fica apenas na média razoável. Mas vamos falar agora aqui de lista de equipamentos, que é um dos grandes pontos positivos desse veículo. Aqui já conta de série com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída de ar para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, bancos de couro, banco do motorista com aquecimento e ajuste da lombar, além de controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, teto solar panorâmico, freio de estacionamento eletrônico, além de auto hold, né, que é o sistema de freio de serviço automático, que você pode utilizar ali num trânsito, num engarrafamento mais pesado, para não precisar ficar segurando o carro ali no pedal de freio ou ficar acionando o freio de estacionamento a todo momento, o que é ótimo. Além de 6 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna, Isofix, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e head-up display, que vem ali na parte superior do painel, logo atrás do volante, e que traz algumas informações ali de condução, como velocidade, dentre várias outras, para você não precisar desviar muito o olhar ali da estrada para visualizar as informações no quadro de instrumentos, o que é bem legal. E o sistema de som já vem de série equipado com a central multimídia com leitor de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS integrado. Então, lista de equipamentos excelente, dá show em vários de seus concorrentes. Falando aqui de conjunto mecânico, um grande ponto polêmico desse carro, equipado aqui com motor EP6CDT-M, ou, resumindo, né, motor THP, bem utilizado aí em vários veículos do nosso mercado, Peugeot, Citroën, algumas de suas variações aí, alguns BMW, uns Mini também. É um motor de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente, variador de fase para as válvulas de admissão, injeção direta de combustível e turbo compressor. Receitinha bem interessante aqui para gerar 165 cavalos a 6.000 RPMs e torque de 24,5 kgfm a 1.400 RPMs. Aqui são números excelentes que vêm num giro bem baixo. Então, ótimas respostas ao acelerar, mesmo para um carro pesado de 1.480 kg. A relação de peso-potência fica em ótimos 8,9 kg por cavalo e o 0 a 100 é feito em 9,9 segundos. Carro de ótimo desempenho. Vou falar dos pontos de atenção, dos principais defeitos desse motor mais à frente nesse vídeo, então fique ligado até o final.
E aqui se entrega um bom desempenho mesmo, equipado com um câmbio automático de 6 velocidades, é o Aisin TF70SC, acoplado ao motor por conversor de torque, o que garante arrancadas suaves, trocas de marchas sem trancos, como todo bom câmbio automático convencional deve ser. E é um câmbio até bem confiável, mecanicamente falando, bem resistente. Se você cuidar da troca periódica preventiva ali do fluido, só tem que ficar ligado com o trocador de calor desse câmbio, que utiliza o líquido de arrefecimento do motor para refrigerar esse óleo de transmissão. Se você ficar colocando água de torneira lá no reservatório do radiador, pode ter um sério problema de corrosão nesse trocador de calor e ele via furar e misturar água no óleo e aí dá um problema sério nesse câmbio. Então, utilize sempre o líquido de arrefecimento correto, como manda o manual do proprietário. Suspensão simples McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, configuração mais básica para não ter um custo de reparo tão caro assim. Já o sistema de freios vem com disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira, bem dimensionados para o porte desse carro. Direção de assistência eletrohidráulica, como eu disse, varia de acordo com a velocidade, porém de manutenção corretiva se necessário, mais cara. Porta-malas tem 432 litros de capacidade e conta com banco traseiro rebatível e bipartido, o que também é ótimo aí na questão de versatilidade para a categoria. Tem boa capacidade já de carga, dá para você levar bagagens da família inteira sem maiores dificuldades. Os pontos positivos principais desse carro são o seu ótimo desempenho, boas respostas ao acelerar, excelente lista de equipamentos, entrega muito aí pela sua faixa de preço e pelo que tinha de concorrentes, além de um ótimo acabamento interno, boa qualidade dos revestimentos ali utilizados, é um acabamento que não costuma fazer muito ruído com o passar do tempo, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, já estamos falando aqui de um SUV de porte médio, ótimo espaço principalmente para adultos de estatura um pouco maior, boa capacidade de porta-malas, carro também de boa altura do solo, não raspa com facilidade e, como eu já disse, é um carro de ótimo custo-benefício aí se tratando de um SUV médio nesse ano modelo. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção e começando pelo mais importante de todos aqui, que é o seu motor THP, que costumava dar mais problemas nessa primeira geração, que era monocombustível. Em outros veículos que vinham com esse motor, aí em 2015 ele já era flex e já tinha sido corrigido vários problemas. Só que aqui no 3008 ele demorou mais, ele ficou mais tempo sendo monocombustível. Então, é um motor que você tem que ter uma atenção redobrada, não só pelo fato dele ser monocombustível, mas porque ele ainda poderia apresentar alguns problemas de carbonização, bem comum também nesses motores de injeção direta de combustível. É algo para você avaliar e fazer uma revisão preventiva ali em toda a parte de admissão, se não está tendo excesso de depósitos de carbono que podem causar um funcionamento irregular desse motor. Além disso, vários problemas de turbina que costumava trincar nesse motor, tampa de válvulas, que também foi corrigido nos motores mais novos. Se caso der problema, já tem hoje peça de reposição que tem uma durabilidade bem maior do que a original, inclusive. Além disso, como eu já mencionei, problemas de corrente eram bem comuns nesses primeiros THP. Se você comprar hoje um kit genuíno, provavelmente ele já vem com esse defeito corrigido, então não vai ter maiores problemas. Bomba de alta também costuma dar problema. Para quem não sabe, esses motores de injeção direta de combustível trabalham com 2 bombas, uma de baixa pressão para trazer o combustível do tanque até o cofre do motor, ali por volta dos 3 bar de pressão, só para trazer mesmo o combustível. E depois tem uma outra bomba mecânica acoplada diretamente a um dos eixos do motor, que aumenta essa pressão do combustível para em torno de 120 a 140 bar. Isso é coisa demais. Para poder injetar esse combustível direto na câmara de combustão, que é um espaço ali que está submetido a uma alta pressão. Então, se não tiver uma pressão muito grande de combustível, ele não consegue nem injetar lá dentro da câmara de combustão. Por isso, os bicos também são muito mais bem dimensionados, mais resistentes e, consequentemente, mais caros também se você precisar trocar. E também tem vários outros probleminhas, mas a maioria desses problemas desses motores THP foram corrigidos ali até 2015. Porém, aquele problema de corrente só foi corrigido em 2016. Então aqui você tem que ter uma atenção redobrada também com esse sistema. Além disso, é um veículo que tem uma rede de concessionárias pequena, dependendo da cidade que você mora ou se você mora no interior, vai ter que se deslocar por uma distância maior até chegar numa concessionária se você gosta de fazer as revisões em concessionária. Além disso, é um carro com pouca oferta de peças de acabamento, não vendeu tanto assim, tudo um pouco mais escasso, consequentemente mais
caro também. Seguro, consequentemente mais difícil de fazer, mesmo sendo um carro com menos de 10 anos de uso. Quando é um carro com escassez um pouco maior de peças, fica um pouco mais difícil. Algumas seguradoras costumam não querer fazer e quando fazem, colocam o preço também lá em cima, bem acima daquela média que falamos no início do vídeo, que é algo também para você ficar ligado. Também é um carro, por essas outras razões, que tem um maior potencial de desvalorização. Tem a manutenção cara, dificuldade de seguro caro, então muita gente acaba não escolhendo esse carro aí como primeira opção de compra, então acaba ficando mais difícil para quem tem um carro desse para vender, conseguir vender no preço legal, então acaba tendo que baixar bastante o preço para conseguir vender, o que naturalmente potencializa a desvalorização. Mas me diga você, frente a toda a análise desse veículo, você levaria esse 3008 para sua garagem? Deixe aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários outros vídeos nesse formato para você que ainda está na dúvida entre um 3008, outro carro da categoria ou até de outras categorias. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.